Olá, bem-vindo a mais um episódio do AbraTalk, o podcast da AbraPCH, direto aqui da 8ª Conferência Nacional de PCHs e CGHs, direto de Brasília, março de 2025. Eu sou a Michele, sou da Escola de Energia e a gente convidou aqui para um bate-papo o Ricardo e o Augusto, que hoje vão falar aqui representando o Sindicato de Transmissão, Geração, Comercialização, né, e Distribuição das empresas em Minas Gerais, né, guris? Então, como é que vocês avaliam esse momento da feira? Em que momento que está acontecendo, né, a conferência? A gente teve aí vários debates sobre a questão do leilão, novos cenários, né, para a hidroeletricidade. Como é que vocês avaliam essa participação aqui? O que vocês trouxeram e o que vocês estão levando da conferência? Michele, muito obrigado por nos receber aqui no seu podcast. É um prazer estar conversando com vocês. Somos parceiríssimos da AbraPCH e o SINGTD só tem a parabenizar a AbraPCH por esse belíssimo evento em momento tão oportuno, né? Eu acho que este é um momento ímpar no setor elétrico. Nós estamos vindo aí de um período onde as hidrelétricas foram deixadas de lado, só que o setor elétrico hoje está enfrentando problemas técnicos e precisa da retomada das hidrelétricas. Na conversa que nós tivemos há pouco, num debate técnico ali no último painel, nós falamos sobre isso, que a inserção da solar fotovoltaica em grande monta está causando inversão de fluxo no sistema, está causando riscos de apagão, está causando uma rampa exacerbada e o setor precisa das hidrelétricas para gerar potência, para gerar energia, para complementar essa fonte. Esse comentário de forma nenhuma é pejorativo à solar fotovoltaica. Nós no SINGTD apoiamos solar, apoiamos a eólica, biomassa, hidrelétricas, mas nós estamos passando por um momento importante da retomada das hidrelétricas e ver um evento tão bem organizado, com um grande número de apoiadores, patrocinadores e de empresários aqui, nos deixa muito feliz. Porque apesar do momento difícil que ainda a hidrelétrica está passando, os empresários estão acreditando que o setor pode retomar e, claro, estão investindo. Isso nos deixa muito felizes. Minas Gerais tem um potencial hidrelétrico muito grande, assim como um potencial solar também muito grande, e a gente fica feliz de ver que as empresas estão acreditando no setor elétrico, acreditando na retomada das hidrelétricas. Michele, também meu agradecimento, falo aqui como advogado, participo como patrocinador da 8ª Conferência Nacional, mas também como associado do SINGTD, né, que é um sindicato ligado à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Temos o Augusto Machado como nosso líder, como nosso presidente. Da mesma forma, eu acho que o momento é bastante oportuno, estamos aí às vésperas, ou bastante próximo ao menos do leilão, que tenta resgatar aquilo que não vinha acontecendo, Augusto, nos últimos anos, que é a formação de preço atrativo para novos empreendimentos que se viabilizassem, né? Com o acerto de preço, para que você se habilite com algum comprador, enfim, saia de lá com garantia de fornecimento de energia e isso, obviamente, viabilize, seja como garantia em bancos ou de alguma forma seja um aceno aí para dar alguma estabilidade para o investimento. A minha preocupação especial como advogado, e tive a oportunidade de falar sobre isso na parte da manhã, com relação ao grave problema de instabilidade jurídica no nosso país. Mais em particular, com relação às questões de ordem ambiental, as dificuldades. Infelizmente, essas reclamações acabam sendo um lugar comum de todos os atores do setor elétrico e, de modo geral, todas as atividades econômicas do país, e não vai aqui absolutamente nenhuma crítica a nenhum órgão público, a nenhuma entidade responsável pelo licenciamento, mas é fato, né? A dificuldade
para a obtenção das licenças, autorizações, para regularização ambiental de aproveitamentos hidrelétricos é muito grande. Isso talvez, Augusto, tenha permitido um soerguimento muito grande das fontes eólica e solar, que tem, seja o impacto ambiental muito menor e há uma percepção mais favorável da sociedade. Evidentemente que a fonte hidrelétrica, no que pese não ser uma fonte causadora de emissão dos chamados gases de efeito estufa, interfere na dinâmica de um território, né? Com modificação das formas de uso do solo, com aquisições de propriedade, eventuais conflitos com comunidades tradicionais, mas é uma fonte de energia limpa. O Brasil é um país que se destaca no cenário internacional. Quando se fala em migração ou transição energética, dá-se a impressão de que todos os países se livraram das fontes tradicionais que emitem CO2, mas, na verdade, o Brasil continua sendo, no cenário mundial, um mix de fontes de geração de energia. O Brasil segue sendo, Augusto tem dados mais precisos sobre isso, um país com forte presença de fontes limpas e renováveis. Acho que o país precisa se desmistificar a geração de base hídrica e, sobretudo, avançar na objetivação, critérios claros, objetivos, para o licenciamento e regularização ambiental desses empreendimentos. Augusto, a gente tinha conversado aqui sobre as atividades e o fomento, né, à produção de energia com as empresas. Como é que vocês trabalham no sindicato, parceria com as empresas, né? Você falou de alguns parceiros institucionais. Como é que está esse cenário hoje? No sindicato, junto à FIENG, é importante até relatar que para uma empresa ser associada da Federação das Indústrias, ela tem que ser associada pelo sindicato. Então, nós temos sindicatos do setor elétrico, como o SINGETD, sindicato de mineração, setor automotivo, setor de ferroligas e outros. Então, o primeiro passo é a empresa, para ser associada da federação, torna-se associada do sindicato. E no sindicato, nós nos valemos de toda a estrutura da federação. Então, nós temos, como falei na apresentação há pouco, nós temos uma equipe ampla, capacitada e engajada, que presta serviços de consultoria para as nossas associadas, serviços esses gratuitos. Nós temos também cursos de capacitação de altíssimo nível por meio do Instituto Evaldo Lodge, subsidiados pela FIENG. E todo e qualquer problema que as empresas enfrentam, a FIENG, logicamente junto dos seus sindicatos, está à disposição para ajudar na solução. O objetivo da federação e de seus sindicatos é ajudar as empresas do setor no qual elas se enquadram, no sindicato no qual elas se enquadram, a crescer e prosperar. Né? A indústria mineira precisa crescer, prosperar, gerar empregos, fazer o nosso estado tornar-se ainda maior. Esse é o nosso papel. Então, toda a estrutura é voltada para auxiliar as empresas. Augusto, você falou, a gente estava falando, né, do nome do sindicato, né? A gente tem os eixos aí, geração, transmissão, distribuição, e aí a gente falou a comercialização também, né? Como é que foi essa chegada? Como é que vocês estão enxergando esse cenário da comercialização, o Mercado Livre? Como é que está esse processo para vocês? O Mercado Livre, assim como a abertura do mercado, é uma modernização do nosso setor, é importante, tem que acontecer, tem que existir, aumenta a concorrência, reduz o preço. Mas uma preocupação quanto a isso são os empreendimentos estruturantes. Você tendo empreendimentos amortizados com energia descontratada, o caminho ideal é estar no Mercado Livre. Contratos bilaterais, contratos direto com os consumidores ou mesmo por meio de comercializadoras, é o melhor caminho para a viabilização da continuidade desses ativos. Agora, quando se fala em novos aproveitamentos, principalmente aproveitamentos hidrelétricos, que são aproveitamentos que você não consegue implantar ele de forma faseada, a viabilização por meio do Mercado Livre é bastante complexa, bastante complexa. Inclusive, os pequenos estão sofrendo com isso. Você vê na habilitação desse leilão A-5 o número de CGHs, que pode comercializar energia, não é no Mercado Livre, não é como geração distribuída, podendo vender a energia, inclusive, a preços superiores. Só que a concorrência hoje crescente é tamanha que os consumidores estão podendo optar. Eu faço um contrato de 3 anos, que para o consumidor é um prazo longo, mas que para o gerador é muito curto.
porque ele não amortiza nem o financiamento dele, e após 3 anos, o contratante da minha energia, no caso, ele pode migrar, e aquele aproveitamento pode ter problemas de viabilidade econômica e financeira. Não é à toa que a CGHs estão optando estar no leilão, vendendo energia mais barata do que venderia como geração distribuída, mas com um contrato de longo prazo. Então, essa é uma questão, assim, o mercado livre é importante, importantíssimo. A abertura de mercado que o nosso ministro está falando, e ontem falou mais uma vez aqui, inclusive para baixa tensão, é de extrema importância no âmbito da modernização. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério e a EPE têm que se preocupar com a implantação de empreendimentos estruturantes, que não são faseados. Uma hidrelétrica, você tem que implantar ela por completo, segundo aquele potencial que foi aprovado e licenciado, diferentemente de painéis solares, que você pode ir fazendo o seu parque crescer com o tempo, ou mesmo eólicas, né? Apesar dos equipamentos serem grandes, a implantação pode ainda ocorrer de forma faseada. Uma hidrelétrica, não. A gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast e eu queria que vocês encerrassem. Ricardo, a tua atuação é na área de meio ambiente, você falou aí dos desafios, então que caminho que os empreendedores devem tomar? Queria que você fizesse essa análise aí final. E Augusto, eu queria saber qual é a principal agenda hoje, né, que o sindicato pauta no fomento à questão das empresas lá de energia lá em Minas Gerais. Shelly, o Brasil é um país muito complexo, de problemas estruturais muito grandes, com dificuldades orçamentárias que dificultam, que obstam a atuação regular dos órgãos públicos envolvidos, sobretudo no licenciamento ambiental. O grande desafio, e por isso eu enalteço muito a atuação do SINGTD e de todas as associações, são muitas do setor elétrico, no sentido de apresentarem soluções, não no sentido de influenciar numa ideia que talvez as pessoas tenham essa percepção, né? Mas quem é conhecedor desse setor somos nós, são as empresas filiadas ao sindicato, são as empresas que participam desse importante evento na área de PCHs e CGHs. Então, acho que é importante dar um passo além da reclamação, né? Reclamar das dificuldades virou uma rotina, né? Nós brasileiros somos reclamadores profissionais, mas é importante porque, como empresa, individualmente, podemos fazer pouco. Na forma associativa, participando do sindicato, é possível fazer muito mais. O sindicato tem uma atuação que não é no interesse da empresa A, B ou C, é institucional. Então, atuando junto aos colegiados, ao Conselho Nacional de Energia, de Política Energética, atuando junto à ANEEL, junto aos órgãos reguladores, participando, e é absolutamente legítimo. Nós estamos num momento em que a sociedade percebe a importância do poder legislativo, né? No legislativo que as políticas setoriais são construídas de forma absolutamente legítima, é o mais legítimo dos poderes, porque os parlamentares são eleitos, né? Ontem tivemos 2 senadores, tivemos o ministro de Estado, que também é senador por Minas Gerais, e essa participação e essa atuação é fundamental, ofertando soluções, discutindo com o setor público quais são as dificuldades, quais são as ideias para aperfeiçoamento, para melhoria do setor, que no fundo, né, além, obviamente, da lucratividade das empresas, né, isso é fundamental, que é dar mais tranquilidade, dar energia estável, permanente, para que o consumidor não passe dificuldades com provimento de energia e a preços, sempre que possível, os mais razoáveis possíveis. A nossa agenda é e sempre será o trabalho em prol de nossas empresas associadas. Como eu disse, nós temos uma estrutura capacitada, engajada e pronta para ajudar. Então aqui vai, inclusive, o meu recado aos empresários e executivos do setor elétrico brasileiro que possuam ativos no estado de Minas Gerais.
venham conversar com a gente, tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, que nós temos a certeza que nós podemos ajudá-los. Aliás, é para isso que nós existimos, para auxiliar a indústria mineira a crescer e prosperar. No nosso caso em específico, a indústria mineira de geração, comercialização, transmissão e distribuição de energia elétrica. Augusto, obrigada. Ricardo, obrigada. A gente vai aceitar o pão de queijo e a equipe da Escola de Energia já vai fazer um podcast direto lá do sindicato para comer um pão de queijo, né, Ricardo? Ótima ideia. E a gente volta com mais um episódio daqui a pouco do AbraTalk, direto da nossa Conferência Nacional da AbraPCH. Todos os episódios ficam disponíveis nas redes da AbraPCH, nas redes da Escola de Energia e no YouTube da AbraPCH. Até daqui a pouco.